Primeiramente, boa tarde a todos. É sempre um prazer muito bom estar perto de vocês. Então vamos prosseguir. Conforme eu comentei anteriormente, nós iremos iniciar um módulo mais de planejamento, indicadores de manutenção. Então vamos explorar essa parte mais agregada ao PCM, né, que é o Programador de Controle de Manutenção, e vamos para cima. Então, senhores, esses são os pontos de pauta para a aula que eu separei para vocês. Vão ter essa aula durante o fim de semana e ontem, né? Ok? Então, esses são os pontos de pauta, né? Nós vamos fazer uma pequena contextualização para chegar onde eu quero. Um organograma de uma fábrica, falhas, e vamos começar os indicadores de falha, ok? Então esses são os pontos de pauta para a aula de hoje, vai ser bem tranquila, bem light. A aula de ontem tivemos um problema no meio da aula, que foi a falta de energia, né? Então provavelmente eu vou ter que regravar em casa e mandar para vocês, ou então eu posso fazer uma reprise semana que vem, fazer essa aula de novo, porque não terminei a aula. Aí o que vocês preferem? Eu repetir a aula ou já aplicar para a semana que vem? O que vocês preferem? Porque nós não terminamos a aula, foi embora a luz. Repete a aula ou aplica a prova? Vocês decidem aí. Repete a aula? Então tá. Não adianta fugir da prova, que um dia ela vai chegar, né? Então vamos lá. Está alinhado que eu vou repetir a aula, tá ok? Por quê? Força maior, né? Que foi a falta de energia. Ai. Vou fingir que eu não ouvi. Então aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, vamos lá. Só um momento. Ai, Marcos, tu é muito cabeçudo. Tá, vamos lá. Então aqui, ó. Vou fazer uma pequena contexto histórico rápido pra gente ir para onde a gente precisa chegar. Quais são as fases da manutenção? Vamos lá. Tudo começa aqui antes da Revolução Industrial, ok? Ok? Onde existem aquelas máquinas arcaicas, onde o próprio operador ele realizava a manutenção, né? Ok? E esse artesão, geralmente ele era o dono da máquina, né? Então ele que era responsável por tudo, ok? Então, como era antes do processo de revolução, da descoberta do motor a vapor, das máquinas térmicas em geral, então era algo bem robusto, assim, não tinha nenhum tipo de procedimento para nada. Quebrou, o próprio dono da máquina ele fazia o conserto. Então o que acontece? Depois da primeira e da segunda revolução industrial, o que aconteceu? Foi algumas invenções começaram a aparecer, não é isso? Que foi proveniente de alguns cientistas, né? Quem é que inventou encontrou a corrente elétrica? Quem foi o primeiro cara a trabalhar com ela? Nikola Tesla, não é isso que vocês... Thomas Edison foi o Nikola Tesla, foi o Nikola Tesla, não foi não? Foi o Nikola Tesla. Corrente alternada foi o Nikola Tesla. Alternada, então. Alternada, pô. Enfim, depois vocês dão uma olhada aí. Vocês estão confundindo, vamos lá. Então começaram a aparecer as máquinas de vapor, o ciclo de Carnot, não é isso? Lembra o ciclo de Carnot, da máquina a vapor? Não? Assim, e assim por diante, né? Então, com o avanço da tecnologia, não é isso? Então, foi-se necessário o quê? Mais recurso e um maior preparo para fazer a manutenção dessas máquinas. Mas ainda não tinha um planejamento. Aí o que acontece?
entre esse período aí, 1990 e 1920, começaram a aparecer grandes indústrias, industrialização em geral pelo mundo, principalmente na Europa. Aí foi quando começaram a o quê? A estudar o processo de manutenção, começaram a, principalmente nesse período entre o término da Primeira e o fim da Segunda Guerra Mundial, começaram o quê? A surgir os conceitos de prevenção, manutenção preventiva, justamente por causa dos caças, dos aviões, que eles não poderiam parar de funcionar no meio do ar. Então, começaram nesse período a explorar o conceito de manutenção preventiva, de rotas de lubrificação, calendário, substituição de peças antes de acontecer a falha. Então foi aí. Aí o que acontece? Depois desse processo, entre 1950 a 1970, tivemos a crise do petróleo. Vocês estudaram a crise do petróleo. Vocês lembram o que foi isso, a crise do petróleo? O que foi aqui a crise do petróleo? Nesse período aí? Não, mas sempre foi lá, e sempre é lá, né? Pior que, vou botar no mundo aqui, que tem coisas que eu posso falar. Só que quem mais produz é a galera do Oriente Médio, pô. Naquela época teve uma guerra entre Israel, porque a Israel foi anexada lá, depois da Segunda Guerra, por meio da criação da ONU. Então ela foi anexada naquela região, mas muitos povos árabes não aceitavam ter aquele Estado de Israel lá. Então o que acontece? Teve várias guerras para expulsar o povo israelense de lá. Até hoje tem. É um contexto histórico e religioso aí. Então o que acontece? Como os Estados Unidos eles apoiaram a Israel, não lembro o nome da guerra, é um nome estranho, eles bloquearam a produção de petróleo para o mundo. Aí o que acontece? Crise do petróleo, que foi conhecida como crise do petróleo. Foi meio que uma vingança dos povos árabes, porque os Estados Unidos apoiaram, junto com a ONU, Israel. Aí teve essa crise do petróleo. Aí, a consequência disso, se petróleo é igual a energia, quem ia abastecer a Europa, a América? Tá entendendo? Então, por isso que houve essa crise do petróleo. E aí, toda a crise gera o quê? Reinvenção, né? Tiveram que se reinventar. Então começaram aqui, ó, começaram a iniciar o que? Os conceitos de manutenção preditiva, monitoramento de perto. Por quê? Os recursos escassos, eu preciso o quê? Acompanhamento direto, tá entendendo? Então houve um aprofundamento devido a essa crise. Então nós chamamos de racionalização. Aí a última etapa foi a própria manutenção produtiva total, que tem os seus respectivos pilares. Logo, a manutenção ela se encontra presente em todo lugar, aonde quer que nós nos encontramos. Show de bola?
Já fala, organização, organograma de uma fábrica. Então, numa fábrica, eu tenho vários setores. Então, o que? Eu tenho uma gerência, ou o CEO, que nós chamamos aqui em cima, e todo o processo é departamentalizado, ou seja, cada subordinado, ele cuida de uma o quê? De uma área. Então, é departamentalizado. Então aqui eu tenho uma gerência, onde ele responde por tudo, a direção, o CEO da empresa, e abaixo do mês existem o quê? Gerências, existem setores que cada setor existe um gerente que vai cuidar de cada uma dessas operações e respondem diretamente para o CEO da empresa. Então, dentro da direção de manutenção, existe a programação de manutenção, ok? Além da engenharia, que é a parte de inovação, né? E a execução, a parte técnica da coisa. Anota, vocês querem anotar esse organograma aí? Eu acho interessante. Eu passo depois para vocês. Organograma. Eu vou botar no mudo aqui.
Então, o que acontece? Ó? Esse é o organograma de uma fábrica com as suas respectivas gerências, né? E tudo isso aqui está englobado em um sistema de departamental aqui, ó. Toda a fábrica. Falha. Importante falar a respeito disso. O que é a falha? Perda de função. Perda de função. Ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho um eixo. Esse eixo se encontra aqui, ó. Esse eixo se encontra aqui. E aqui eu tenho uma fratura. E esse eixo pode empenar, pode fraturar. Então, ele deixa de ter a sua condição de funcionamento. Ok? Então, quando acontece isso no qualquer elemento de máquina, pode prejudicar o quê? O funcionamento do equipamento. Ok? Foi no caso, vazando ar, vazando óleo entre os anéis de segmento e a camisa. Não é uma falha? O anel está o quê? Desgastado, não está vedando. Lembra dos 3 anéis lá? 2 de compressão e 1 de raspagem? Não estão deixando passar óleo. É uma falha. Queda de desempenho lá atrás, e além da fumaça branca, né? Isso que queima óleo, ar e gasolina. Então, o que acontece? Hoje existem diversas ferramentas para identificar a falha. Qual foi a causa raiz dessa falha? Diversas. Um dos mais utilizados é o diagrama Ishikawa, né? Que é o AVA, que é o diagrama do peixe, não é isso? As escamas do peixe. Então, eu tenho vários problemas que podem contribuir várias causas que contribuem para o problema, para a falha. Então, vocês que estão trabalhando, estagiando, esses diagramas, essas ferramentas da qualidade é muito utilizado, não é verdade? Diagrama de Pareto, vocês já ouviram falar nisso também, né? Também nós temos a árvore de falha, por exemplo. Qual foi o evento? Motor elétrico queimado. O que pode ter acontecido? Aquecimento. Ok? Sobrecorrente. Por que teve uma sobrecorrente? Uma corrente acima do esperado. Fusível no atuou? A carga acima do esperado? A rotação do motor acima do que deveria ser? Aí tu vai puxando as causas até chegar na causa raiz. Que nem eu falei, vazando óleo. Por que tá vazando óleo? Aí tu vai analisando o porquê, até tu chegar onde? Na conclusão. Mas aí é o seguinte, não é assim de uma hora para outra. É todo um estudo, uma análise, para poder identificar o problema. Vamos lá. O diagnóstico de falha consiste na identificação do mecanismo que provoca a falha do equipamento. A identificação da causa da falha é fundamental para a garantia do desempenho. Atualmente existem diversas técnicas que podem auxiliar na análise de falha. Essas técnicas de manutenção envolvem o conhecimento do equipamento até a utilização de instrumentos sofisticados. Então existem o que? Métodos, existem ferramentas que são utilizadas para isso. Show de bola? Dito isso, nós vamos entrar agora nos indicadores da manutenção, que é o foco da aula de hoje. Então aqui não foi só uma introdução para chegar onde eu quero. O que são os indicadores? Indicadores, vamos lá. Indicadores, o que isso quer me dizer? Está indicando algo, né? Isso está indicando um problema, alguma falha. Então ele está indicando. Então, dentro dos indicadores de manutenção, nós temos aqui o planejamento. Temos o planejamento. Temos o tempo de operação da máquina, que é hoje que nós vamos trabalhar a respeito disso, o tempo de operação, o tempo de parada de máquina. Temos questões da manutenção, que é o cumprimento da manutenção preditiva, preventiva, a questão financeira.
Será que está sendo investido o que é necessário? Ok? Como é que está esse fluxo de caixa para conta manutenção? Será que o equipamento que eu pedi foi comprado para o setor, adquirido para o setor? Aí quem argumenta isso é o supervisor, o gerente lá da manutenção. Ele tem que ter um orçamento, ele tem aqui suas necessidades e ele tem que embasar a compra daquilo. E é uma briga muito grande no setor. Porque qual é a tendência da empresa? É comprar só se tu tem que mostrar por A e mais B que é importante ter aquilo, senão vai ficar daquele jeito. Ainda estão achando que é muito, né, mano? Aí o mecânico que tá lá na linha, lá na ponta, ele que se ferra. Aí ele faz o famoso ajuste técnico operacional, conhecido como gambiarra, né? Conhecido como gambiarra. Então aqui a produtividade e assim por diante. Então, um dos indicadores que nós vamos trabalhar hoje é o tempo. Tempo, ok? E o tempo está relacionado à confiabilidade. Vamos lá? Calculadora na mão, papel, que agora é hora de fazer conta. Show de bola. O que é confiabilidade? Ó, é a probabilidade que um equipamento ou qualquer sistema venha a funcionar normalmente em condições de projeto. Vamos lá. Material, um ar-condicionado confiável é aquele que funciona como deveria ser. Um projetor confiável, aquele que funciona como deveria ser. Um aluno confiável, uma pessoa confiável, funciona como deveria ser. Ok? Então, a confiabilidade está relacionada ao quê? O que é uma pessoa confiável? Não é aquela pessoa que é honesta, não é isso? Prestativa, organizada, correto? Essa não é uma pessoa confiável? Existem pessoas confiáveis aqui? Uma pessoa, uma pessoa que é responsável, não é isso? Anota aí, anota esse conceito aí, pô, que eu vou perguntar. Confiabilidade é a própria probabilidade que um equipamento venha a funcionar normalmente em condições de projeto. Aí ele continua, por um determinado período de tempo estabelecido. Ok? A partir disso, se o material não é confiável, um equipamento não é confiável, é porque ele apresenta o quê? Falha. O que é a falha? Que eu escrevi aqui. Perda da função. Você está muito engraçado hoje. Perda da função, ok? Então, vamos lá. Essas falhas, elas podem ser calculadas em termos de taxas. O que é a taxa de falha? Vamos lá, é o número de falhas em um determinado intervalo de tempo. Então vamos lá, vamos analisar. Número de falhas por um determinado intervalo de tempo. Ok? Vamos lá. O que é a confiabilidade? Fala aí para mim, para ver se vocês prestaram atenção mesmo. Tá escrito aí. É a probabilidade de um equipamento, um sistema funcionar o que normalmente de acordo com as condições de projeto. Ok? Isso é importante, gente, para a vida de vocês. A confiabilidade é a probabilidade de um equipamento funcionar normalmente em condições de projeto por um determinado intervalo de tempo. Diga. Planta ou qualquer sistema. Show de bola? E quando o material não é confiável, que ele apresenta falhas, que é a perda da função.
E essa falha, ela pode ser representada por intervalo de tempo, que nós chamamos de taxa de falhas. É o número de quê? De falhas em um determinado intervalo de tempo. Aí é o seguinte, existe um gráfico que é a curva da banheira. É essa curva aqui da banheira, que ela está relacionada à taxa de falhas. Observe, no eixo Y é a taxa de falha e o tempo, o domínio, o X é o domínio, obviamente, que é o tempo. Então, o Y é a taxa de falha e o X é o tempo. É uma função, domínio e imagem, não é isso? Então, o que acontece? Ó, por exemplo, nós temos três faixas, nós já vamos ver. A primeira faixa, que envolve a taxa de falha, nós chamamos de mortalidade infantil. O que é isso? O que é isso? Que já nós vamos ver cada uma dessas fases. Geralmente, as falhas que acontecem nesse início, ó, que é tempo de operação da máquina. Não está no início da operação da máquina? Ou de um equipamento que eu fui profissional, eu comprei, tirei da embalagem e coloquei lá. Isso quer dizer o quê? Que podem ter muitas taxas de falha devido, principalmente aqui em cima, está relacionado ao quê? Erro de projeto. É aquele equipamento que tu foi comprar, não que é só enganação. Era para operar de um jeito, mas na hora de instalar operou abaixo do esperado. Então essas taxas de falhas elevadas que vocês estão vendo aqui está relacionada a erros do projeto. Ok? Aí à medida que vai passando o tempo, vai diminuindo a taxa de falha até chegar na taxa de falha especificada, que é a fase adulta. Então tem a fase infantil, a fase adulta, onde as falhas aqui, ó, elas são praticamente constantes ao longo do tempo, ok? E depois, com o tempo, ela tende ao quê? A aumentar a falha, devido ao quê? Ao desgaste natural de operação. Então, a taxa de falha, ela pode ser representada por essa curva da banheira. Anota aí, curva da banheira. Chegar no estágio, olha, aprendi uma coisa nova lá na escola. Se eu falar na curva da banheira, aí teu chefe vai falar, que é isso? Vai pegar um café lá e quer? Pá. Eu já fiz muito isso, pegar café. Na época de estagiário da Honda. Estagiário, 9 da manhã, café. Já fiz muito isso, ó. Período da falha prematura. Vamos analisar? Vamos analisar? Olha aqui, ó. Prestem atenção, prestem bastante atenção. É caracterizada, ó, essa falha prematura ou mortalidade infantil. Mortalidade, o pessoal tá rindo, né? Mortalidade infantil. O que é isso? Ó? Não podemos deixar de entender o que nós estamos estudando. Nós estamos avaliando a taxa de falha, as falhas que ocorrem em um determinado equipamento. Vou botar aqui, ó, um eixo, um motor e uma bomba centrífuga aqui. Uma bomba. Eu instalei esse conjunto todo aqui. Ah, tá funcionando. Aqui tem vários elementos. Então essa taxa de falha, ela vai analisar o quê? Como as falhas se comportam ao longo do tempo. Então, função, tempo, falha. Aí eu vou gerar o quê? Um gráfico, que é parecido com uma banheira, que é a curva da banheira. Então, a primeira parte, ó, desse gráfico, ele fala assim, ó, somente aqui no início, ó, é caracterizados pelas taxas de falha do início da utilização. Aí ele continua. Normalmente, estas falhas são resultantes de quê? Deficiência onde nos projetos. Vocês, engenheiros, dimensionaram errado. Vocês fizeram os ensaios mecânicos não conformidade em relação à padronização. Ok? Nos projetos de fábrica, erros de operação.
Principalmente a questão de projeto, que como está no início de operação da peça, do equipamento, o desgaste não está aí, não é verdade? O desgaste não está aí, está zero bala. Cadê o Pix que não cai? Vamos lá. Algumas vezes é possível reduzir esse tipo de falha através da utilização de testes planejados antes de liberar o quê? O equipamento. São os ensaios mecânicos. São os ensaios em geral. Vocês já estudaram a disciplina de ensaio mecânico? Ensaio- Ensaios mecânicos. Vocês vão saber estudar os ensaios de dureza. Beleza? Então o que acontece? Vocês vão estudar o ensaio de dureza. O que é dureza? É resistência à penetração, à deformação plástica de um material. O ensaio de fadiga, que vocês vão analisar como aquela carga, em função do tempo, pode influenciar na vida útil do material. É... Aí sim, gostei. É... Perdi até o raciocínio aqui. O cara vê todo programa de. Pô, bicho, tu é doido, bicho. O cara chegou todo trabalhador com a. Ainda tem agenda ainda, né? Anota aqui. O que você quer, doutor? Pode falar. Hum. Aí o bonezinho verde, né? Quer a botinha? A botinha tá aí. Beleza, vamos. Então tá clara a questão da falha prematura, ou também conhecida como mortalidade infantil? Show de bola. Aí nós temos o segundo período, que é a taxa de falha constante. Aqui, ó. Já tô na vida adulta. Vida adulta. Essa vida adulta. Onde as falhas são aleatórias, ok? Não tem um comportamento crescente assim. Na verdade, o comportamento dela é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Não tem um padrão. Aí tu faz uma interpolação linear, vai dar tipo uma reta assim, constante. Ok? Por isso que nós chamamos de falha aleatória. Olha aqui, ó, resultas inerentes, ó. Ó, vamos lá. No período de falha resulta limitações inerentes ao do projeto, mais os acidentes causados por operação ou manutenção inadequada. Tá vendo que são vários fatores aí? Por isso que ela é aleatória. Pode ser o que? O operador que meteu a mão onde não é para meter, a manutenção preventiva que não foi realizada, correto? Pode ser o que? Várias situações, né, gente? Fatores externos, queda de energia, aquecimento, ok? Por isso que a manutenção ela atua aqui, ó, diretamente nesse ponto. E, por fim, nós temos a fase idosa, fim da vida útil. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou tentando ser bem coloquial com vocês, assim, tipo assim, bem linguagem do povão, para todo mundo não ter dúvida aqui. Eu não vou usar termos técnicos, não, é para vocês entenderem. Ok? A curva da banheira e, afinal, a fase idosa. Eu estou usando até os termos aqui, ó. Idoso, o fim da vida hoje. Tá para morrer. Então nós temos aqui a infantil, mortalidade infantil, temos a adulta e temos a idosa. Tá relacionado ao quê? Tá velho, desgastado, tá cansado, né? Tá cansado, já deu, né? Ok? Então, tá relacionado ao quê? As taxas de falhas, as falhas vão aumentar, pô, porque tá cansado. Sabe aquelas pessoas já estão cansadas, tu vê assim, pô, tá cansado já, tá na hora de descansar. Sabe? Não tô falando, não tô ensinando nada, tá cansado, vai comer um picolé em casa, vai costurar, vai jogar um videogame. Eu, quando tiver velhinho, mano, eu vou jogar FIFA,
Vou jogar direto, meu irmão. Vou jogar, ficar só jogando. Só jogando vou ficar. Vamos lá. Estas falhas ocorrem em função da própria idade. Está cansado o equipamento. Ó, a taxa de falha aumenta progressivamente, colocando em risco a segurança e a produção. Os custos crescentes de manutenção, pô, toda hora consertando. Perda de produção. Vai acabar, tá cansado. Tá cansado. Com a velocidade da evolução, pode se tornar o quê? Obsoleto. Tá clara a curva da banheira aqui? Ficha. Fui bem bem maloqueiro que fala, né? Eu sou bem. Agora vamos fazer exercício. Então fica aqui, ó. Taxa de falha, tempo, 3 fases. Mortalidade infantil está relacionada ao quê? Erros no projeto. Fase adulta. Aqui onde tu está ativo. As falhas estão relacionadas ao quê? Tempo de uso? Mau uso, falta de manutenção, fatores externos e assim por diante. E aqui, ó, a fase idosa, quando tá cansado, já foi, já tá chegando ao teu limite já. Então é a famosa curva da banheira. Primeira vez que estão vendo isso? Então sejam apresentados a curva da banheira. Marcos, por que banheira? Porque parece uma banheira. Parece? Parece uma... Parece. Parece uma tigela com uma banheira. Olha aqui, ó. Uma bacia. Mas se eu fizer em 3D, ó. Ainda tem uma pessoa aqui deitada, ó. Tá deitada a pessoa aqui. Aí eu vou cozinhar ela. Nada pra fazer, né? Vamos lá. Exercício. Vamos lá. Cara, aqui, ó, daqui vai para vocês gabaritarem. Depois dessa explicação, a curva da banheira representa, de forma geral, a vida de um componente. Aos 3 períodos da vida identificados nessa curva, quais sejam mortalidade infantil, período da vida útil e período de desgaste, estão associadas, respectivamente, às falhas. Quais são as falhas que acontecem na... Vamos lá. Mortalidade infantil, está relacionada ao quê? Tá, e aí? O que vocês acham? Já matou, né? Degradação? No início, não. Carga aleatória? Não, isso aí é na fase adulta. Manutenção insuficiente? Não. Processos de fabricação deficiente? Não, deixa aqui. Deixa aqui. Vamos aqui. Período da vida útil, que é a fase adulta. Vamos lá. Ou é C ou é aplicação indevida? Degradação? Não. Letra C, ó, tá cansado, tá cansado. Cansou. Tá cansado. Já, Zuma, tô novo, já tá cansado já. Hã? Então tá a banheira. Pro joelho. Ficar calado. Mas, ó, essa aqui, ó, caiu pra perito criminal. É agora, faz o teu nome. Em relação à curva da banheira, assinale a opção correta. Sério mesmo? Rapaz. Vamos lá. Em relação à curva da banheira, assinale a opção correta. Na fase correspondente
Ao final da vida do sistema, a taxa de falha passa a ser constante. Para. Porra, vocês me envergonham desse jeito aí. Porra, eu entendi, eu entendi. Não entendeu nada. Ó, na fase correspondente ao final da vida do sistema. Ao final da vida, ele está cansado, o sistema. A taxa de falha passa a ser constante? Não, pô. Não, pô. A fase inicial indicada é mortalidade infantil, não é isso? Não pode ser o desgaste, correto? A taxa de falha inicial é crescente. Não, vocês viram a curva da banheira, né? A fase intermediária apresenta falhas crescentes, em formato de curva helicoidal. Tá caceta, meu irmão. Que decorre especificamente de deficiências do projeto. Não, viajou. Na fase intermediária, corresponde à maturidade do sistema, a taxa constante. Letra E. Isso aqui é difícil? E caiu para onde? Para perito. Perito criminal. Aquele que vai analisar porque o carro bateu. O cara amassou outro carro. Agora, e quem que vai fazer o cálculo? É o perito, pô. Da frenagem. Vai fazer toda a perícia. Aí vai mandar pro juiz, delegado, Ministério Público. É o cara da parte técnica. É o perito. Ó, aí é. A bala é grande ali, é. Oh, ok, mano. Violentíssima. Violentíssima. É porque eu. Pessoal. Eu quero é um Pix. Vamos embora. Próximo. Essa aqui foi para o TJ. TJ. Tô devendo todo o Pix para você, né? Ó, analista judiciário. Hã? O quê? Mas na área de engenharia mecânica. Engenheiro e engenheiro mecânico, só que ele é analista. Entendeu? Existem vários técnicos. É como se fosse assim, o técnico na área de mecânica. Entendeu? Vamos lá, a curva da banheira, mais uma da banheira para vocês. A curva da banheira, também conhecida como curva de falha, ó. Pegaram uma nova nomenclatura. Anota aí, ó. Também conhecida como curva de. Anota aí, curva de falha do lado também. Curva de falha. É um conceito utilizado na engenharia de confiabilidade para descrever a taxa de falha de um sistema ao longo do tempo. Na fase inicial, qual é a letra? Vamos eliminar o que é absurdo? O que é absurdo? Taxa de falha constante? É absurdo, né? Aumento gradual da taxa de falha na fase inicial? Diminuição. Uma taxa de falha, alta taxa de falha, devido a defeitos de fabricação, instalação inadequada ou. Porra, bicho, tá aí, ó. Gabarito, letra C. Difícil? Dá pra errar? Só que. Vocês já perceberam que tudo que eu mostro, dou aula pra vocês aqui, é o que cobro futuramente aí? Quando vocês forem fazer para esse PSS, é o que cobra, pô. Não vai? Tá entendendo? É como se fosse um preparatório que vocês estão dando pra vocês aqui.
É como se fosse um preparatório, se você for analisar. Olha, eu não gosto. Vamos lá. Sei que vocês não entenderam. Ótimo. Vamos lá. Ó, essa aqui foi para perito também. Perito. Então eu tenho três fases de engenheiros, técnicos, empresários. Ele quer essa porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui, se vocês errarem, eu me jogo aqui, velho. Olha o que ele fala. Pô, eu vou ficar. Eu ia falar um palavrão aqui, não ia ficar. Não vou falar não. A taxa um e a taxa 3 apresentam as mesmas causas. Meu irmão, se vocês errarem aqui, bicho, eu vou ficar. Certo ou errado? Por que tá errado? São fases diferentes da vida, né? Aqui é a mortalidade infantil, erro de projetos, processo de fabricação, instalação inadequada, e aqui é a quando tá cansado já, tá cansado, tá na hora de descansar, tá desgastado, sabe aquela pessoa? Pessoa que tá desgastada, na hora de aposentar, então tá errado. Essa aqui é mais trabalhada agora. Ó, de acordo com o gráfico, é correto afirmar que quando o ativo está na fase adulta, essa é a curva da banheira, beleza? Uma intervenção realizada em um momento de bom funcionamento, mesmo que prolongue a vida útil do equipamento, expõe esse ativo a um pico de taxas mais elevadas devido à mortalidade infantil. E aí? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Eita, descarregou, ó. Vou precisar. Quantos por cento tá aqui? Quantos por cento tá o celular? Quantos por cento já precisa carregar? Não, pô. Não é assim não. Nós vivemos num Estado democrático de direito, então tem que perguntar para o colega. Vamos continuar aqui. Oi, ei. Essa aí vocês não entenderam nem o que ele está falando, né? Cara, o que esse cara tá falando? Mais ou menos isso, ó. Vou de novo, ó. Vou de novo, ó. De acordo com o gráfico. Ó, dá um zoom. Dá um zoom aqui no gráfico. Ó. Ó. Olha aqui, ó. Início, né? Operação normal, final da última. Vamos lá? Daqui a Israel. Daqui a então vamos continuar, então. Vamos continuar. Ó, vamos analisar aqui, ó. Presta atenção. Ó, mortalidade infantil é essa reta aqui. Reta não, você trabalha reta não, cara. Esse trajejar. Faixas aleatórias, né? E aqui é o desgaste, vai aumentando com o tempo, correto? Consegue ver? Beleza. Ele está dizendo o seguinte, ó. Agora vamos ler aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que quando o ativo está na fase adulta, uma intervenção realizada em um momento bom de a taxa constante
mesmo que prolongue a vida útil do equipamento, ele expõe esse ativo a um pico de taxa de falha mais elevada, devido à mortalidade infantil. Então, Repete. continuo não entendendo o que ele está falando. Resumo. Fala pra cá. Olha aqui, ó. Analista aqui, ó. Do Ministério Público. Ministério Público aqui foi. Olha o que acontece, ele está dizendo o seguinte, ó. Eu estou aqui na matadora. Se eu fizer uma modificação aqui, ó, uma intervenção, uma intervenção, ou seja, uma modificação do projeto, não vai interferir aqui na fase correto? Vamos supor, está funcionando bonitinho, tudo projetado, as peças dimensionadas com aquele equipamento daquele jeito. Aí lá vai o cara e faz um ajuste técnico operacional. Pode até prolongar, mas vai com o tempo aumentar o desgaste em excesso, devido àquele ajuste técnico gambiarra operacional, não é isso? Então tá certo, vai influenciar onde? No projeto que foi iniciado. Gabarito certo. Questão maravilhosa. Gabarito, sério, gabarito. Tá o gabarito certo. Não, depois vocês leiam, mas basicamente foi o que eu falei. Depois vocês leiam. Se eu fizer uma alteração aqui, colocar algo que não dá para o projeto, em outras palavras. Então aqui tá certo. Depois vocês olham em casa, tá? Mais uma, FGV 2024. Olha o que ele pede, ó. A ordem cronológica de 3 fases que compõem as curvas. Vamos lá. É com vocês, gente. Está ficando repetitivo. É justamente para vocês entenderem. Por que eu estou fazendo isso repetitivamente? Para vocês saírem daqui. O que eu aprendi hoje? Curva da banheira. A taxa de falha. O que é a falha? A perda de função do equipamento. Ok? Então é muita repetição. Na vida tudo é repetição. Quanto mais tu faz, mais tu é melhor. Pegou, pode ser um retentor que estourou, pode ser alguém que apertou um botão, desprogramou, pode ser, entendeu? Pode ser tudo.
Ó, primeira fase, infantil, falhas no projeto. Vida útil, fases aleatórias. E envelhecimento é o quê? Falha por desgaste e envelhecimento. Gabarito, letra E. Ok, vamos para mais um ponto de pauta. Tá clara a curva da banheira aí, bicho? Tá clara aí? Tá claro? Tô contigo. Aham. Gente, isso aqui não tem como, não é difícil não, gente. Quem não aprendeu é porque não prestou atenção. Que isso aqui eu falei de uma forma assim, bem, assim, sabe assim? Bem. Vamos falar de tempo médio de falha. Vamos falar de confiabilidade. A confiabilidade tem uma relação matemática com a taxa de falha, ok? Então, beleza. Então, o que que acontece, ó? Anota essa fórmula aí. A confiabilidade é igual ao número de erros, que é uma operação mediana, elevado à taxa de falha pelo tempo. Anota a fórmula aí, que a gente vai fazer conta. Essa é a taxa de, essa é a confiabilidade. Beleza? Material confiável é aquele que trabalha de acordo com a especificação do projeto. Se ele decidir operar dessa maneira, ele tem o que? Uma falha da primeira função. E eu posso calcular o tempo médio entre as falhas. Por exemplo, aqui, ó. Vou trouxe o pincel, ó. Escreve no computador aí. Ah, aí. Mas eu quero escrever no quadro. I would like to write on the board. On the board. In the rise. Ó, vamos lá. Olha o seguinte, vamos supor que o equipamento está funcionando aqui. Ele funcionou daqui lá. Pô, começou, teve uma falha aqui. Aí vamos supor que ele funcionou 40, 72 horas, sem parar. Aí ele vai pô, ele funcionou mais 100 horas. Então ele teve quantas? Ele teve quantas falhas? Duas. Qual foi o tempo médio de duas falhas? 100, 100 horas, não foi isso? Falhou aqui. O tempo entre essas falhas. Ele falhou aqui. Aí depois ele, 100 horas de funcionamento, teve outra falha quanto? Qual foi o tempo entre essas duas falhas? 100 horas. Eu estou considerando aqui? Não. Aqui vamos formar com zero. Falhou aqui. Aí depois ele operou. Falhou aqui. Então a gente está calculando esse tempo entre essas falhas. Qual foi o tempo total de operação? Ah, aqui, ó. Estou analisando aqui, ó. Isso aqui é 100 horas dividido por duas falhas. Anota aí. Anota sua fórmula aí. Na verdade, é sempre que teve uma falha, a gente for analisar, a gente começou a dizer, a ficar sempre teve um dividido por dois. Teve total de operação. É verdade. Vamos falar assim para baixo. Foi uma falha, foi mais 100. É isso mesmo. Dividido por dois. Vai te aparecer assim. Anota a fórmula, a fórmula. Bora fazer um exercício? Número logaritmo neperiano, ou número de Euler.
Já? Vamos lá? Exercício. Tranquilão. Olha, vamos lá. Duas bombas diferentes são necessárias para o funcionamento de um sistema para o fluxo de produção. Então eu tenho duas bombas. Vou tentar desenhar essa bomba aqui. Uma bomba e eu tenho a outra bomba. Então essas bombas elas estão bombeando esse fluido aqui para o sistema. Beleza? Duas bombas. Duas bombas aqui, ó. Aí ela fala, a taxa de falha de uma é quanto? 0,0001 e a outra é o quê? 0,0002. Tudo isso falhas por hora de funcionamento. Ele quer saber a confiabilidade em 100 horas de operação dela. Aí qual é a fórmula que nós temos? C, a confiabilidade, é o número de Euler, menos falha vezes tempo. Só que como está em série, eu vou somar as duas. Então vai ficar E menos 0,001 mais 0,002. Porque estão em série, estão trabalhando juntas. Aí o que acontece? Ai meu Deus do céu. Aí eu vou fazer a conta aqui. O tempo aqui vai ser 100. Aí fazendo a conta, deu 0,9704. Ou seja, 97% praticamente. Multiplicar por 100, 97%. Em termos de... Ok? Beleza? Beleza aqui a porcentagem de 97,04%? É só multiplicar por 100 eu vou ter porcentagem. Ok? Confiabilidade. Aí ele quer a taxa de letra B, o tempo médio entre falhas. O tempo médio entre falhas, olha aqui, ó, é 1 sobre a taxa de falhas. Então vai ficar 1 mais 0,001 mais 0,00002. Pronto. Quero já. Ok? Olha a equação, pô. Acabei de mostrar pra ti. Então, é uma das duas que tu usa. Aqui. São duas equações. Uma em função... Sim, mas eu já tenho a taxa de falha. Só vou colocar aqui. Eu tenho o número de paradas aqui. Aqui eu tenho. O número de falhas aqui. Não, eu tenho a taxa de falhas. O que é taxa? Falha por unidade de tempo. Tudo que é taxa, tudo por unidade de tempo. Então vai somar aqui, vai dar quanto? 0,03, não é isso? 0,03. Que o tempo médio entre falhas vai dar... Vai dar igual a 3,3 horas. Tá bom, pô. Tá bom. Dá muito tempo de operação aí. Tá bom. Mas o sistema é muito... Se for analisar a confiabilidade, em termos de porcentagem, dá 97,04%. Tá bem confiável o sistema IDE. Show de bola? Isso aqui são indicadores de falha que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Tempo médio entre falhas. Alguma dúvida aí, bicho? Bora fazer. Posso deixar isso com vocês agora? Vou colocar no mudo e eu vou só...
Ó, voltando, gente. Ó, esse foi o intervalo de tempo que ficou operando. 230 horas, uma falha, uma corretiva. Mais 350 horas, uma falha, mais uma corretiva. Mais 300 horas, uma falha e uma corretiva. Somando tudo, eu vou ter a quantidade de horas em operação. Que vai dar igual a dividido pelo número de falhas. Então vai dar 880 dividido por 3. Então vai lá, vai dar quanto? 293,33 horas. Então o tempo médio entre as falhas. É uma média aritmética, se vocês já observarem aí. Ok? Show de bola? Difícil? Não, né? Não, não libero nada. Vamos lá. O índice de tempo médio entre falhas, conhecido em inglês por MTBF, é a mesma coisa. Vamos lá, para você. Tempo médio entre falhas português, em inglês, is TMTBF. English, ok? The same things. Vamos lá. É um valor atribuído a um determinado equipamento para descrever sua confiabilidade. A final alternativa correta sobre esse índice. Sobre esse índice. Calma, pô. Não dá errou, hein? Errou. Vamos lá. É definido como a divisão entre a soma de horas paradas do equipamento pelo tempo de operação. E aí, ó, o tempo médio entre falhas é a soma do tempo de operação pelo número de falhas. Tempo de operação pelo número de falhas. Vamos lá. Ó, é definido pela soma das horas paradas? Não. É igual ao índice... Não, nada a ver. Se o valor do tempo médio entre as falhas, olha que interessante, diminui, se ela diminuir, este é o sinal positivo para a manutenção. Não, porque é inversamente proporcional ao número de falhas. Se aumenta o número de falhas, o tempo médio vai ser menor, não é isso? Falha. Imagina vários X um perto do outro. Entenderam o que eu estou falando? Por você, eu olho para vocês, eu não tenho certeza. Então tá, vamos lá. Confia em mim, né? Se o valor do tempo médio entre as falhas aumenta, é um sinal positivo, pois indica que o número de intervenções está diminuindo. É óbvio. Se eu diminuo o número de falhas, eu aumento o quê? O tempo médio entre as falhas. São grandezas inversamente o quê? Proporcional. Mais espaçado não vai estar. Gabarito letra D. Difícil? Ó, para vocês aqui, ó. Tempo, calma. Ó, técnico mecânico. Vocês vão sair com esse diploma daqui. Aí vocês vão fazer aquele, né? Próximo. A não ser que vocês queiram fazer o dono da empresa que vocês querem estar trabalhando agora. Na gestão da manutenção, tempo médio entre a falha. De novo. Na gestão da manutenção, tempo médio entre falhas de componentes. Mean time to failure. Right? What's the letter? D? É o tempo médio de um componente se manter funcionando medido entre duas falhas consecutivas. Correto? Vamos ver o que é absurdo. A ausência de condições? Nada a ver. Capacidade de ser mantido em funcionamento? Ponto médio, gabarito, letra D. Você já quer ir embora, bicho, tá tão legal. Ó, então vai ficar faltando o tempo médio entre reparos, já que vocês querem. Então. Próxima aula.
Eu acho que vou tentar alinhar lá a situação. Faz a lista. Não, ó, já sabe, né? Não, não.